Bom, pessoal, aqui é o Thiago. Nós somos do grupo de instalação do Windows Server 2008. O nosso grupo é composto, então, por Thiago, Eduardo e Jorge. Nós vamos fazer uma apresentação da instalação do Windows Server 2008. Tá? Apresentar todas as versões existentes e as suas diferenças, que vai ser eu que vou fazer essa parte. Instalar a versão fornecida, que vai ser o DIP, que vai explicar para vocês, e detalhar opções e escolha do processo. Tá? Então vamos começar lá. Windows Server 2008. Existe atualmente 4 versões. A versão Web, a versão Starter, a versão Enterprise e a versão Data Center. O que são essas versões? Essas versões caracterizam pelos tipos de funcionalidade com que você deseja trabalhar com o servidor. Tá? Adiante eu vou explicar para vocês o que cada uma quer dizer e para quem são recomendadas essas versões. Tá? Vamos primeiro começar por requisitos mínimos de funcionalidade do Windows Server 2008. Se vocês entrarem no site da Microsoft, ela diz que precisa ter no mínimo um processador que trabalhe com a frequência de 1.4 GHz e que tenha 512 MB de memória RAM e tenha um espaço em disco de 32 GB. Só que, lembrando, requisitos mínimos não significa que o teu sistema funcionará corretamente. Tá? Então, o que nós recomendamos é que vocês tenham um processador de 2 GHz, 2 GB de memória RAM, aqui está megabytes, mas é giga, tá? Desculpa. 40 GB de espaço disponível no disco rígido, tá? No HD. Então a versão Starter, ela é indicada para pequenas e médias empresas, suporta papéis de servidor, DNS, DHCP, AD, impressão de arquivos e tal, e suporta balanceamento de carga e não suporta cluster failover. O que vem ser o cluster failover? É um conjunto de computadores independentes que trabalham em conjunto para aumentar a disponibilidade de aplicativos e serviços. Tá? Então, existem computadores independentes conectados ao servidor, mas que trabalham em conjunto para os aplicativos e serviços. Tá? Esse venceu o failover. Temos também a versão Enterprise. Tá? Essa aqui é indicada para grandes empresas. Ela não é uma versão barata, tá? É uma versão cara, uma das versões mais caras do Windows Server 2008. Ela suporta os papéis de servidores, incluindo o cluster failover de 8 nós, tá? E AD e IFS. Usada geralmente com aplicativos como SQL Server ou Exchange, no caso, os bancos de dados. Tá? Atua em conjunto com os servidores rodando no Windows Starter 2008. A versão Data Center. Essa aqui também ela é indicada para grandes empresas. Geralmente utilizando em empresas que trabalham com virtualização. Tá? Trabalham com virtualização de servidores. Então, o Data Center do Windows Server é indicado para empresas que trabalham com virtualização. Versão vendida somente por fabricantes. Tá? Alto nível de complexibilidade no ambiente. Também tem aqui a versão Web Server. Funciona como servidor de aplicativos voltado para a web, o IIS, o .NET, o ASP.NET. Não suporta papéis básicos de servidores. Recomendado instalar a versão Core para diminuir a superfície de ataque. Se eu usar o .NET, é aconselhável então vocês usarem o Full. Tá? Bom, a apresentação dos tipos de versões do Windows Server 2008 são essas. A seguir, então, nós vamos demonstrar a instalação do Windows Server passo a passo para vocês. Bom, galera,
Meu nome é Eduardo, como nós vimos aí a apresentação do Thiago sobre as versões do Windows Server 2008, eu vou estar falando sobre a instalação do Windows Server 2008 R2. Eu vou estar aqui entrando em uma outra tela e mostrando aqui que eu tenho uma máquina virtual onde eu vou startar ela e logo em seguida vai aparecer a opção de instalação do nosso Windows Server 2008, tá? Outro detalhe aqui importante que eu quero mostrar é que em memória RAM eu botei 1024, em HD, em armazenamento 270 GB, tá? E a inicialização é pelo DVD. Vou dar um power aqui para começar. Ele vai demorar um pouco, mas não é muito, tá? Ele vai começar a fazer a leitura. Peço paciência, mas é pouco tempo, tá? Não é muito. Vejo que o DVD é inicializado, tá? E logo em seguida vai aparecer uma tela de inicialização. Vou esperar um pouquinho aí. Então, nessa tela de inicialização é onde eu escolho a linguagem de instalação, o formato, ou seja, em qual país estou e qual o tipo de teclado, tá? Vamos supor aqui eu não tenho Brasil, tá? Mas vamos supor que fosse o Brasil. Aqui ia ser português, Brasil e automaticamente ia criar ABNT, tá? O teclado ABNT. Mas como aqui eu só tenho essa opção aqui, que é em inglês, vamos Nest, tá? Aqui eu vou startar ela, a instalação, e no momento o setup continua startando. E logo em seguida vai aparecer outras opções, tá? Legal. As opções agora são as de seleção do sistema operacional, ou seja, quais são as edições do Windows Server 2008 R2 que eu vou escolher na instalação, tá? Há um detalhe que a gente tem que atentar para este tipo de instalação, é que as duas opções eu tenho tanto a Server Core Installation, tá? E é um modelo de instalação onde não tem interface gráfica. Então, se você selecionar até mesmo por engano a opção de interface gráfica, não serão instaladas nessa máquina. E não é possível você instalar isso posteriormente, tá? Você tem que fazer a instalação prévia. Ou seja, vamos supor que você instalou por engano. Você vai ter que reinstalar o sistema operacional. Outra coisa que tem que ser observado é a situação do licenciamento. Sempre que você vai fazer lá a escolha da opção de licenciamento, tá? Tipo que você comprou lá, vamos supor, a Standard Edition. Então, você tem que ir lá e botar a licença para Standard Edition, tá? Isso serve também para Enterprise, para Data Center, inclusive para Web Server. Outro detalhe importante e legal para falar é a situação de licenciamento para a parte de virtualização. Na parte de virtualização, por exemplo, você comprando uma licença tipo do Windows Server 2008 R2 Standard, você tem e pode somente instalar no host a rúlia de Hyper-V. E logo em seguida instanciar a mesma licença para o ambiente virtualizado. Aí começa a ficar interessante, tá? Na licença Enterprise, onde você tem a possibilidade de usar 4 instâncias licenciadas, tá? Na virtualização. E a Data Center Edition, você pode licenciar quantas máquinas o teu hardware suportar. Aqui eu vou optar aqui por uma Full Installation, tá? E aqui vocês vejam que aqui só tem somente 64 bits aqui a arquitetura, ó. Somente 64 bits no Windows Server 2008 R2. E não existe a possibilidade de instalar 32 bits, porque o sistema não existe em 32 bits. Ok, vamos dar um Nest aqui.
E logo em seguida aqui vai aparecer o meu contrato de licença, o meu EULA. Tá? Aqui vocês lêem até o final e botem aceitar. E Next. Tá? Aqui tem a opção, tá? Do que eu posso fazer um upgrade quando eu tenho uma versão anterior do Windows. Ou seja, vamos supor o Windows Server 2003. Mas como eu tenho aqui uma instalação limpa, um Clean Installation, eu vou optar por um Advanced. Tá? Aqui vocês podem ver que aqui eu não tenho nada alocado. Então eu vou vir aqui em Drive Option. Aqui eu tenho criar um novo, né? Uma nova partição, formatar, deletar. Tá? Então eu vou criar uma nova partição. Vou botar outra opção aqui que é o Wide Drivers, para fazer a leitura de driver, tá? Para fazer a leitura do driver. Vamos botar aqui 52 o sistema, tá? Vou botar um aplique, ok. E aqui ele automaticamente criou um espaço aqui para o sistema de 100 megabytes. Esse daqui eu vou utilizar para os dados, tá? Vou botar um aplique e vou instalar nessa partição 2 aqui, o meu sistema, do Windows Server. E vou clicar em Next. Bom, aqui eu parei por aqui porque logo em seguida a outra parte vai ser do meu colega Jorge, tá? O meu colega de trabalho aí. E ele vai estar explicando a outra parte, tá? Beleza? Ao nosso trabalho. Tá? Eu vou fazer a parte da descompactação de arquivo e a cópia dos arquivos do Windows Server. Tá? Essa parte que nós estamos vendo agora é a parte da descompactação e a cópia dos arquivos do Windows que ele está fazendo. Tá? O tempo de demora da cópia e a descompactação depende da velocidade da máquina de cada um, né? Se a máquina for fraquinha, ele demora mais. Se a máquina for forte, dependendo do processador, HD, a velocidade vai ser bem rápida. Aqui a nossa máquina, ela é, digamos, boa assim, ela não vai demorar muito, né? Ali ele está expandindo os arquivos do Windows, né? Já fez a cópia. Expandindo os arquivos do Windows, né? Detalhe assim também que, como eu disse, a demora vai depender da velocidade do processador do HD, né? E após o processo da instalação, o sistema irá fazer a inicialização ou a reinicialização da máquina, né? Sempre dentro de alguns minutos. Tá? Ali, como nós estamos vendo, ele está nos 10% já. Aí, o Windows ali, quando o Windows vai começar a inicializar, tá? Alguns serviços, né? Quando ele chegar ali na parte do Complete Installation, tá? Ali, nessa parte ali, ele acontece a instalação dos drivers, dos monitores e os drivers do computador, né? Aí ele vai ocorrer umas interrupções na tela, né? Na tela sim, mas isso é normal. Isso é uma coisa comum porque ele está instalando os drivers, né? Drivers tipo monitor, teclado e essas coisas mais assim, né? Então nós temos que aguardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, aí já chegou aos 99%, né? No finalzinho, 100% agora. Aí ele vai continuar a instalação dos dispositivos. Já instalou, expandiu os arquivos do Windows. Instalou as features. Agora as atualizações. E agora ele está chegando naquela parte onde ele começa a instalar os drivers do Windows, né? Já fez a instalação dos drivers do Windows. Agora ele vai reinicializar a máquina. Tá? Como vocês viram, foi bem rápido, né?
está reinicializando a máquina, né? E relembrando sempre que o processo, a demora do processo depende da máquina de cada um, né? Da velocidade do processador e HD. Mais um pouquinho está reinicializando o sistema. Aí após a reinicialização, né, ele vai nos pedir para cadastrar uma senha de administrador, né? Nós já vamos chegar nessa parte. Como vocês viram, não é complicado, né? Não tem nada de muito difícil, assim. É bem simples a instalação do Windows. Aí ele está completando a instalação, né? Ele vai reinicializar a máquina umas 2 ou 3 vezes para completar a instalação dos dispositivos. A parte mais demorada da instalação é a cópia dos arquivos do Windows e a expansão dos arquivos. Os features e os updates não é tão demorado. E a instalação dos drivers, né, que está acontecendo agora. Mais um momentinho. Ele está completando a instalação. Aí, como vocês podem ver, aqui tem a barra de andamento da instalação, né? Já passou da metade. Aí, pessoal, ele está reinicializando mais uma vez o sistema, né? Como vocês viram, eu dei um pause para passagem do tempo e reinicializou o sistema novamente. Como eu disse, isso vai acontecer umas 2 ou 3 vezes, dependendo da máquina. Reinicializando o sistema para completar a instalação. Mais um momentinho. Aqui ele está preparando a máquina para a primeira utilização, né? Por isso ele teve que inicializar. Para o primeiro uso. Só mais um momento. Ele está finalizando o processo. Aí essa parte ele vai pedir para nós cadastrarmos, como eu disse antes, para nós cadastrarmos uma senha de administrador, né? Lembrando que a senha de administrador tem que ser segura, né? De preferência, utilizar na senha letras, números, caracteres, todos os tipos de caracteres, todos junto ele aceita. Então, o mais seguro possível, né, a senha deve ser. Eu vou botar uma senha aqui. E confirma a senha. E passa para o próximo passo. Aí, ele não aceitou a minha senha porque a minha senha não foi
segura, né? Eu preciso usar mais caracteres e uma senha mais segura. Vamos criar a senha. Aí, ele aceitou a minha senha. Ele está dizendo que a senha foi aceita, né? Como vocês viram, eu tive que cadastrar minha senha 3 vezes, porque a primeira vez a senha foi fraca, a segunda vez a senha foi fraca. Aí eu tive que acrescentar mais caracteres diferentes para ele poder aceitar a senha. Então, o Windows Server 2008 ele necessita de uma senha segura, devido a ser um sistema operacional para servidor. O servidor tem que ser seguro. Finalizando, você dá um OK. Aí ele está preparando a área de trabalho para a primeira utilização. Por fim, seria isso a instalação do sistema operacional do Windows Server, né? Ele está preparando a área de trabalho para acesso ao sistema. Aí o que você tem que fazer? Só configurar a sua rede e pronto. Então, finalizando o trabalho, os agradecimentos do grupo Thiago, o Eduardo e o Jorge. Nosso trabalho seria isso, a instalação Windows Server 2008 R2.